Presidente usar aviões da Força Aérea para suas viagens é normal, faz parte. Os seus familiares usarem já entra numa zona cinzenta da legalidade. Foi usando essa zona cinzenta que o clã Bolsonaro usou dinheiro público até para passear com um cachorrinho nos aviões da FAB. Também teve até viagem para levar a cachorrinha de estimação do Eduardo Bolsonaro, a Beretta. Sim, o nome da cachorrinha de estimação do Eduardo Bolsonaro é Beretta, que é uma marca de armas lá da italiana. Eu estou falando aqui de uma reportagem que saiu essa semana no Metrópolis, né? A farra aérea do clã. Em que os caras lá do Metrópolis, eles tiveram acesso a um grupo de WhatsApp do GSI, Gabinete de Segurança Institucional, na qual eles organizavam as viagens aéreas da família Bolsonaro. E daí, cara, é uma maluquice o tipo de coisa que eles encontraram lá. Uma das coisas que eles viram é que existia uma tendência que aconteceu mais de uma vez da primeira-dama, Michele Bolsonaro, ex-primeira-dama agora, felizmente, Michele Bolsonaro, viajar para o Rio de Janeiro porque ela preferia ir no culto numa igreja do Rio de Janeiro do que na de Brasília. Então a gente vê coisas assim, mensagens como essa aqui. Comunicamos que a primeira-dama irá ao Rio de Janeiro para participar como voluntária do evento Vida Vitoriosa da Igreja Batista Atitude. Para essa atividade, solicitamos verificar a possibilidade de apoio do transporte aéreo, etc, etc, etc. E daí, inclusive, eles destacaram quem que viajava com ela nesses casos aí. Como, por exemplo, o pastor Francisco de Assis Castelo Branco, que é esse cara aqui, que, para quem não lembra, ele, na época que fez essas viagens, ele ainda não tinha nenhum cargo oficial. Mais tarde, ele virou meio que um capataz da Michele Bolsonaro lá no Palácio do Planalto, ajudando a controlar as coisas lá no Palácio do Planalto, e, inclusive, muitas vezes fazendo assédio moral contra os outros funcionários do Palácio do Planalto, a ponto que ele ficou conhecido como Pastor Capeta. É sério, Pastor Capeta. Outra pessoa que costumava viajar com a Michele para ir na igreja em outro estado, nos aviões da FAB, foi essa moça aqui, a Rosemary Cardoso Cordeiro. Vocês lembram daquela história de que o Mauro Cid, o ajudante de ordens lá do Bolsonaro, aquele que parece o olha a faca! Vocês lembram que esse cara pagava em dinheiro vivo, cartão de crédito, de uma amiga da Michele, mas que na verdade era a Michele que estava usando? Então, é essa moça aí. É esse o tipo de pessoa que viajava com a Michele para ir ver culto em outro estado. O pessoal do Metrópolis contou 54 viagens da Michele Bolsonaro nos aviões da FAB. Dessas, 33 simplesmente não tinham uma explicação de por que estava acontecendo. Eram explicações muito vagas. Outras coisas que eles acharam incluíam lá, por exemplo, o Jair Renan fazendo viagem de Brasília para o Rio de Janeiro para visitar a mãe, o filho 04 do Bolsonaro. Também teve até viagem para levar a cachorrinha de estimação do Eduardo Bolsonaro, a Beretta. Sim, o nome da cachorrinha de estimação do Eduardo Bolsonaro é Beretta, que é uma marca de armas lá da italiana. Daí, olha o tipo da mensagem. O Major Cid é o ajudante de ordens, aquele lá do Olha a Faca, me ligou informando que teremos que o embarque da Fera Beretta amanhã. Da Fera Beretta. Os caras chamavam a cachorra do Eduardo Bolsonaro de Fera. Enfim. E o mais engraçado é que a farra era tão grande que os próprios funcionários do GSI bolsonaristas já estavam imaginando que podia dar merda. Olha só isso aqui. Boa noite, família Maloca Cerrada, blá, 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 blá. Para pensar na seguinte frase: as mesmas coisas feitas por outras pessoas. Por favor, vejam a reportagem abaixo separado, né? Temos que prevenir o PR, Presidente da República, e a FAB, Força Aérea Brasileira, da história se repetir. E daí colocaram uma reportagem lá de 2010, dizendo, né, que o filho do Lula e mais 15 pessoas pegam carona em avião da FAB. E daí filho do presidente não pega carona. Então, eles mesmos já estavam pensando, gente,
Igual eles ficavam fazendo reportagem lá atrás de que o filho do Lula estava usando o avião da FAB. Vai que resolvem fazer reportagem depois dos filhos do Bolsonaro pegando carona em avião da FAB. Vai que resolvem fazer, né? Vai que não resolve um canal de jornalismo esquerdista ficar mostrando as mensagens de vocês, né? Vai que. Enfim, Iclis, o que você me diz de tudo isso? Olha, não tem muito o que comentar a respeito disso sem ser ficar puto, né? Mas eu só queria pontuar uma coisa que assim, durante um tempo eu achava que esses voos da FAB de autoridades, sabe, assim, quando eu digo há um tempo, eu digo há muito tempo, né? Eu tinha essa mentalidade assim de porque eu não sei o que, desperdiçando dinheiro público e tal. Eu não tô falando dessas viagens toscas, tipo levar cachorro ou ir pra outra igreja porque essa não serve. Eu tô falando tipo assim, viagens de grandes autoridades pra coisas sérias, né? Eu tinha aquela mentalidade de porque é dinheiro público, não sei o quê. Aquela ideia que às vezes a gente tem que todas as autoridades têm que fazer, tipo, voto de pobreza, sabe? O pessoal que bate palma pro Mujica andando de Fusca. E o que mudou minha cabeça em relação a isso, a entender melhor a questão, é que, por exemplo, nesses últimos anos a gente viu vários casos, e quando eu digo os últimos anos, eu não tô falando só mandato do Bolsonaro, não, tá? Antes disso. A gente viu de autoridades, de políticos, de pessoas com visibilidade relacionadas à política sendo verbalmente agredidas em locais, certos locais, e inclusive em voos, né? De você ver, às vezes, um deputado, alguém entrando num voo e sendo agredido, né, verbalmente e tal. E aí, vamos fazer o seguinte cálculo, né? Imagina assim, tipo, o Lula vai começar a andar em voo comercial porque as pessoas estão pressionando, porque o dinheiro público, não sei o que lá. Imagina se um doido dentro daquele avião agride o Lula fisicamente, ou tenta até matar ele, sabe? Mas não pode entrar com arma no avião. Mano, uma caneta você já consegue fazer um estrago, sabe? Então, eu tô pontuando isso daqui pro pessoal que tá ouvindo, não pense que eu tô falando isso pra passar pano pra família do Bolsonaro, não, tá? Eu só tô querendo dizer que, assim, olha, faz sentido que certas autoridades, em certos contextos, voem a partir, né, dos aviões da FAB, etc. Há um sentido nisso. O problema aqui, dessa notícia, é que a gente tá falando de situações que extrapolam em muito a necessidade desse tipo de transporte mais específico, sabe? Levar cachorro, ou porque a Michelle quer ir na igreja não sei da onde, porque em Brasília, sabe? Então, eu, sinceramente, eu fico pensando assim, olha, eu espero que esse tipo de notícia circule na base bolsonarista, né, de WhatsApp, etc. Só que por outro lado eu penso, não sei se faz muito efeito, porque eles sempre têm uma desculpa, uma carta na manga. Nem que a desculpa seja, tá, mas e o filho do Lula? Entende? Então, eu honestamente espero que isso dê em alguma coisa, mas nesse ponto eu sou bem pessimista. Eu acho que, por mais escandalosa que seja essa reportagem, as revelações que essa reportagem traz, infelizmente eu acho que isso não vai resultar em nada que seja benéfico pra gente, né? Além claro, do conhecimento desse tipo né, de prática. É que é uma coisa que, pensando assim em efeitos práticos, fica complicado porque entra numa zona cinzenta do que é legal, do que não é. Porque que está previsto que o presidente, não só o presidente, isso vale para outras autoridades, tenham acesso aos aviões da FAB, isso está previsto em lei, não tem aí muita questão com relação a isso, e a justificativa é exatamente essa que você colocou, né? Que é o risco que essas pessoas correriam a usar voos comerciais e tal. A questão são os familiares, que a lei não proíbe nem permite. E daí que Sim, fica o ponto, né? e é uma premissa básica do direito que uma coisa não é crime se isso não é tipificado como crime antes, né? Não adianta, tipo, criar uma lei para criminalizar uma coisa que foi feita para punir quem fez, porque, né, só a partir do momento que a lei é promulgada, é a partir dali é que as pessoas serão punidas, não dá para punir antes. E se existe uma brecha legal para isso,
mas a gente só consegue se revoltar e encaixar isso numa série histórica de demonstrações de políticos abusando, né, do poder público em seu favor, né?